Além de serem dois dos maiores atletas da última década, Lewis Hamilton e Neymar são dois homens poderosos que sabem como aproveitar a vida usufruindo de todo o luxo que se possa imaginar. Mas você já parou para pensar qual deles é mais rico? Nesse vídeo você vai ver uma batalha emocionante entre Lewis Hamilton e Neymar. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Round 1. Carros. Ambos os atletas são apaixonados por carros de luxo e possuem uma coleção de se invejar. Começando por Neymar, ele tem um Audi Q5, um belo SUV que ganhou de presente da montadora, que era patrocinadora do time que ele jogava na época, o Barcelona. No Brasil, essa lembrancinha que Neymar ganhou está avaliada em torno de R$300 mil. Subindo um pouco o preço, ele já teve um Audi RS7 Sportback Performance, que foi outro presentinho que ele ganhou da Audi enquanto jogava no Barça. Dessa vez, o mimo custou um pouco mais caro, girando em torno de R$700 mil. Ele também já foi flagrado com um Audi R8 Spider, um veículo que causou muita polêmica durante o Salão do Automóvel de 2012, quando ele foi dar uma voltinha com o carro e esqueceu de devolver. O preço do carro na época estava avaliado em torno de R$1.200.000. Já uma de suas grandes conquistas foi a aquisição de uma Ferrari 458 Spider, um deslumbrante carro que é o sonho de muitas pessoas e que não foi diferente com o Neymar. E para se ter um belo automóvel desse, o jogador precisou investir cerca de R$1.400.000. Outra Ferrari ainda mais luxuosa que ele já apareceu foi uma do modelo GTC4 Lusso, um supercarro que, apesar de valer uma fortuna, já fez Neymar passar um perrengue quando a chave do automóvel não estava funcionando direito. E para passar um perrengue chique desses, pode ser necessário investir mais de R$3 milhões no veículo. E algumas fontes especulam que o carro mais caro de Neymar é um Maserati MC12, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e custa em torno de R$12 milhões. Sendo o maior piloto da Fórmula 1, é claro que Hamilton não fica para trás. E somando ao fato dele ser patrocinado pela montadora Mercedes, ele não precisa nem gastar um centavo para usufruir de belos automóveis. Entre os seus supercarros que ele já foi visto usando, estão, por exemplo, Mercedes EQS avaliado em R$650 mil, Mercedes AMG G63 avaliado em R$860 mil, Mercedes Maybach S600 avaliado em R$1 milhão, 1967 Ford Mustang Shelby GT500 avaliado em R$1 milhão, Mercedes-Benz SLS AMG avaliado em R$1.3 milhões, Mercedes-Benz AMG GTR avaliado em R$1.5 milhões, Ferrari 599 GTO avaliada em R$3.7 milhões, McLaren P1 avaliado em R$6.5 milhões, LaFerrari avaliado em R$6.5 milhões, Mercedes Maybach 6 avaliado em R$10.8 milhões, Pagani Zonda 760 LH estimado em R$14.2 milhões. E até o Mercedes AMG Project One, o único carro do mundo a trazer a tecnologia híbrida da Fórmula 1 para as ruas. Para se ter uma ideia da sua potência, ele é capaz de acelerar de 0 a 200 km por hora em menos de 6 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E para quem quiser ter um supercarro do Hamilton, é necessário desembolsar nada mais, nada menos que R$14.5 milhões. O mais caro é o seu Shelby 427 Cobra, um colecionável que pode chegar a custar R$27 milhões. Como esperado, Hamilton ganha esse round em disparada. Round 2. Mansões.
Lewis Hamilton e Neymar gostam de investir em belas propriedades, e não é à toa que em seus portfólios existem mansões luxuosas. Neymar, por exemplo, tem uma mansão no condomínio Jardim Acapulco, em Guarujá. Inclusive, essa mansão ficou muito conhecida durante a Copa de 2014, quando ele se machucou e diversos torcedores foram na porta de sua residência gritar o seu nome. Sabe-se que essa foi uma das primeiras casas adquiridas pelo jogador quando ele ainda jogava no Santos, e que na época ele pagou cerca de 4 milhões de reais. Recentemente, os investimentos do jogador voltaram a aparecer nas manchetes quando ele resolveu comprar uma mansão que pertencia a Cláudia Raia e Enzo Celulari, que por coincidência ou não, são pais do atual namorado de Bruna Marquezine. A sofisticada mansão fica localizada no bairro de Itaiangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros da cidade. O imóvel fica em um enorme terreno de 3.500 metros quadrados que conta com uma ampla área externa repleta de áreas verdes, sendo um local perfeito para descansar, tendo um contato próximo com a natureza. E segundo o que foi noticiado na mídia, essa bela mansão, que pertencia à atriz global, foi vendida para Neymar pela enorme quantia de 14 milhões de reais. Já a mansão mais famosa e luxuosa do jogador é a que fica localizada no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no estado do Rio. A deslumbrante casa fica situada em um terreno de 12 mil metros quadrados, onde possui um heliponto que é o principal meio de transporte para chegar no imóvel. O local consegue oferecer muito conforto e diversão para Neymar desfrutar com seus parceiros, o que todos sabem que o jogador é apaixonado por uma confraternização. Segundo a imobiliária Home Pro, o imóvel foi adquirido pelo jogador após assistir ao vídeo da casa que foi postado no YouTube, que conta com quase 2 milhões de visualizações. E para usufruir de todo esse luxo e requinte, é de se imaginar que é necessário investir um valor astronômico. De acordo com o que foi noticiado na época, Neymar precisou desembolsar cerca de 28 milhões de reais nessa incrível mansão. Já Lewis Hamilton não fica para trás. O piloto comprou em 2017 uma casa na região de Kensington, oeste de Londres, no Reino Unido. A decoração conta com uma arquitetura mais clássica, com móveis mais antigos, porém bem sofisticados. Nos fundos do imóvel existe um jardim com uma casa de verão de madeira, local onde especulam que ele queira construir uma casa de festas. Apesar de não haver tantas informações sobre essa propriedade do piloto, segundo o que foi divulgado na mídia, ele pagou cerca de 110 milhões de reais. Claramente esse round fica com Hamilton, ponto para ele. Round 3. Apartamentos de luxo. É claro que atletas como esses também investem em apartamentos luxuosos. Neymar, por exemplo, possui 3 imóveis somente no estado de Santa Catarina. Um deles fica localizado em Itapema, no edifício Vila dos Corais, um prédio de frente para a praia com uma bela vista para o mar. Segundo algumas fontes, o apartamento do jogador é enorme, possuindo cerca de 440 metros quadrados, o que é mais que suficiente para quando ele quiser se hospedar com seus amigos. E para adquirir essa bela propriedade, Neymar precisou desembolsar em torno de 5 milhões de reais. Mas o apartamento mais sofisticado do jogador em Santa Catarina, sem dúvidas, é a sua cobertura quadriplex no Yacht House Residence Club, em Balneário Camboriú. Trata-se de nada mais, nada menos que o prédio mais alto de toda a América Latina, possuindo 81 andares e mais de 280 metros de altura. Esse empreendimento é tão grandioso que é a construção brasileira com a maior concretagem já feita, sendo considerado a maior obra residencial do país. E claro que os apartamentos nesse edifício estão à altura de toda a sua imponência. Todos os apartamentos possuem uma vista panorâmica, que é o grande diferencial do imóvel. E quando o jogador quiser se divertir, nem é preciso sair do empreendimento, já que possui uma enorme área de lazer luxuosa, com mais de 10 mil metros quadrados, com um serviço de hotelaria 6 estrelas. E apesar do edifício ainda não estar pronto, diversos outros famosos já garantiram seu apartamento lá, como Luan Santana, Sorocaba, Alexandre Pires, entre muitos outros. E para adquirir a cobertura quadriplex no edifício mais alto do país, Neymar precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, o apartamento do jogador é avaliado em torno de 30 milhões de reais.
Lewis Hamilton também investe bastante em seus imóveis. Em Mônaco, por exemplo, onde ele sempre está participando de corridas de Fórmula 1, Hamilton possui um apartamento luxuoso à sua disposição. Especula-se que o imóvel fica localizado no bairro de Monte Carlo e tenha custado em torno de 75 milhões de reais. Já a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é outro local que Lewis Hamilton gosta de investir e não é à toa que ele possui 2 apartamentos na cidade. Um deles possui uma vista incrível para o rio Hudson, ficando localizado em um prédio super luxuoso, capaz de oferecer muitas comodidades para os seus moradores. Entre as mordomias que há no condomínio estão academia, sauna, piscina de 25 metros climatizada, sala de massagens, salão de festas ao ar livre, entre muitas outras coisas. E não é à toa que lá também morava outras celebridades, como o casal de famosos Tom Brady e Gisele Bündchen. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que Lewis Hamilton tenha investido mais de 200 milhões de reais. A um quarteirão de distância, Hamilton também possui outro apartamento localizado na rua Greenwich, no bairro de Tribeca, em Nova York. Trata-se de nada mais nada menos que um triplex de 825 metros quadrados, um enorme espaço capaz de oferecer muito conforto para o piloto. A sala, por exemplo, é bem ampla, possuindo um pé direito duplo que traz uma grande sensação de amplitude ao ambiente. Outro ponto que chama a atenção no imóvel é a enorme quantidade de janelas que existem, proporcionando uma excelente iluminação natural. E para morar nesse gigantesco apartamento não é nada barato. Segundo algumas fontes, apenas o condomínio Hamilton paga mais de 80 mil reais. Já o preço do imóvel é o que realmente assusta, custando para o piloto mais de 210 milhões de reais. De novo, o piloto mostrou não poupar gastos quando se trata de seus imóveis. Ponto para Hamilton. Round 4. Jatinho. Considerando que os atletas precisam se locomover com frequência, é de se esperar que eles tenham um jatinho particular à sua disposição. A aeronave de Lewis Hamilton, por exemplo, é a do modelo Bombardier Challenger 605, um jato executivo de médio porte de longo alcance, sendo capaz de cruzar distâncias continentais com facilidade e eficiência. O interior da aeronave é muito confortável, possuindo uma estrutura bem ampla e espaçosa, oferecendo uma experiência de voo excepcional para até 12 passageiros, conforto esse que foi possível confirmar pela foto que Hamilton postou em seu Instagram. E para se ter um desses é necessário investir uma verdadeira fortuna. Para se ter uma ideia de preço, uma aeronave nova desse modelo custa quase 200 milhões de reais. E segundo foi noticiado na imprensa, Hamilton decidiu vender seu jatinho como parte de um movimento em direção a um estilo de vida mais ecológico, com o intuito de ajudar a reduzir a emissão de carbono. Neymar também possui belos jatinhos à sua disposição. Ele já foi visto, por exemplo, em um Phenom 100, um avião executivo de pequeno porte fabricado pela marca brasileira Embraer. A aeronave é bastante moderna e tem capacidade para levar até 5 passageiros, oferecendo muito conforto e luxo, não sendo à toa que está avaliado em torno de 15 milhões de reais. Mas a aeronave mais luxuosa de Neymar é a do modelo Cessna Citation 680, um jato executivo americano de médio porte bastante sofisticado. O interior do avião do jogador é bem espaçoso e requintado, sendo capaz de transportar até 12 passageiros, com uma autonomia de voo de mais de 5.000 quilômetros. E para poder usufruir dessa incrível aeronave, algumas fontes dizem que o menino Ney precisou investir em torno de 40 milhões de reais. Neymar claramente ganha esse round, ponto para ele. Round 5. Negócios. Os dois atletas possuem outras fontes de renda que também lhe geram uma grande fortuna. Neymar, por exemplo, é uma figura poderosa, possuindo um dos perfis mais seguidos do mundo no Instagram, tendo mais de 150 milhões de seguidores na plataforma, onde ele aproveita para fazer publicidade para grandes empresas como Diesel, Red Bull, Airbnb, Nike, entre outras. E segundo algumas fontes, estima-se que o preço de uma postagem no Instagram do jogador ultrapasse os 3 milhões de reais. Além de ser o piloto mais bem pago do mundo, Lewis Hamilton possui outras fontes de renda que lhe geram milhões de dólares todos os meses. Para gerir todos os seus empreendimentos, ele fundou a Project 44, uma companhia que gerencia todos os seus negócios. Um dos seus investimentos milionários é, por exemplo, no mercado de alimentos veganos, sendo sócio da Neat Burger, uma lanchonete de fast food que produz hambúrgueres sem carne animal.
E de acordo com o que foi noticiado, o piloto pretende abrir dezenas de unidades nos próximos anos. Outro investimento dele é na Athletic Greens, uma empresa de nutrição esportiva que oferece suplementos para quem procura uma vida mais saudável. Hamilton também é um dos investidores da startup NotCool, uma empresa de tecnologia chinesa que utiliza inteligência artificial para criar alimentos à base de plantas. A empresa tem dado tão certo que já se tornou uma startup unicórnio, valendo mais de 5 bilhões de reais. E é claro que no ramo automobilístico ele também teria grandes investimentos. Lewis Hamilton resolveu fundar a sua própria equipe de corrida denominada X144, que compete na categoria de carros elétricos off-road. E além de possuir diversos negócios, Hamilton também ajuda as pessoas mais necessitadas. Ele possui, por exemplo, o seu próprio instituto, denominado Mission 144, uma organização que visa ajudar jovens de grupos minoritários no Reino Unido. E para se ter uma ideia do quão generoso ele é, recentemente ele chegou a doar para a sua própria fundação nada mais nada menos que 20 milhões de libras, ou o equivalente a 142 milhões de reais. Podemos então concluir que, além de ser um gênio nas pistas, Lewis Hamilton é um grande homem de negócios. Ponto para ele. Round 6. Fortuna. Hamilton e Neymar são dois dos atletas mais bem pagos do mundo, por isso acumularam um grande patrimônio ao longo dos anos. Neymar, por exemplo, possui uma grande quantia investida em imóveis. Algumas fontes afirmam, por exemplo, que existem 36 propriedades em nome dele e de sua família. Já como jogador de futebol, ele recebe uma fortuna mensalmente. Conforme foi divulgado por um jornal francês, o atacante recebe um salário de 3 milhões de euros, ou, convertendo para o real, em quase 18 milhões de reais por mês. E apesar de se tratar de um valor astronômico, essa é apenas uma parte de seus rendimentos. Isso porque Neymar é uma celebridade internacional e as maiores empresas do mundo estão dispostas a investir milhões de dólares para associar sua imagem à dele. E de acordo com a revista Forbes, somando todas as suas fontes de renda, estima-se que Neymar Jr. tem acumulado durante toda a sua carreira um patrimônio que gira em torno de 95 milhões de euros, ou o equivalente a mais de 500 milhões de reais. Mas como isso é apenas uma estimativa, pode ser que talvez o jogador tenha, na verdade, uma fortuna bilionária. É fato que Lewis Hamilton também já acumulou um belo patrimônio ao longo de sua carreira. Para se ter uma ideia dos seus rendimentos, ele é nada mais nada menos que o piloto mais bem pago da história da Fórmula 1 e o esportista britânico mais bem pago de todos os tempos, superando o grande jogador de futebol David Beckham. Já comparado a outros esportes, em 2021 ele ficou em 8º lugar na lista dos atletas mais bem pagos do mundo, recebendo no ano algo em torno de 82 milhões de dólares, ou o equivalente a mais de 400 milhões de reais. Isso se deve ao fato dele ser o único piloto que ultrapassa as barreiras do seu esporte, sendo uma figura muito forte na mídia, e é por isso que ele é cobiçado pelas grandes empresas. Para se ter uma noção de toda a sua relevância, somente em seu Instagram, por exemplo, ele conta com mais de 25 milhões de seguidores. E pelo fato de ele ter uma boa imagem perante ao público, grandes marcas investem muito dinheiro para associar sua imagem à do piloto. Ele é patrocinado por empresas como a montadora de carros Mercedes, a empresa de produtos eletrônicos LG, a grife americana Tommy Hilfiger, a marca esportiva Puma, entre várias outras. E, segundo estimativas, seu patrimônio gira em torno de 280 milhões de libras, ou convertendo para o real em mais de 2 bilhões de reais. E o último round também fica com o piloto britânico. Ponto para ele. Nossa batalha termina com 5 pontos para Lewis Hamilton e 1 para Neymar. A disputa foi acirrada, mas Hamilton acabou levando a melhor. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.